Uma das grandes lutas que o apóstolo Paulo enfrentou foi com os religiosos da sua época. Ele foi pressionado pelos judeus que entendiam que a mensagem dele era uma mensagem que se opunha ao que eles criam. E dentro de todas essas lutas, num determinado momento, lá em Atos capítulo 23, Paulo é preso, Paulo é ameaçado de morte, Paulo tem ali uma desavença muito grande com os judeus e aquilo ocasiona a sua prisão. E em Atos capítulo 23, versículo 11, o texto diz que naquela mesma noite Deus vai ao encontro do apóstolo Paulo e diz para ele, coragem, e continua dizendo que ele ainda iria a Roma para pregar o evangelho. E é interessante as duas realidades que se apresentam aqui nesse texto. Primeiro, é o próprio Deus dizendo a Paulo que tenha coragem, se aproximando de Paulo, mostrando a Paulo que Paulo não estava sozinho, mostrando a Paulo que ele encararia toda aquela situação, mas não de forma solitária. E o segundo aspecto que nós encontramos aqui é Deus dizendo que havia um planejamento, havia um projeto, havia um propósito para a vida de Paulo. Isso é algo importante de nós pensarmos, porque quando nós olhamos para a nossa própria vida, muitas vezes as circunstâncias parecem ser ruins e muitas vezes aleatórias em nossa vida. Não parece fazer sentido porque que aquilo está acontecendo, porque que aquela realidade faz parte do que nós vivemos. E nesse texto nós aprendemos algumas coisas sobre Deus e sobre a nossa própria circunstância. A primeira delas é que Deus está próximo de nós. Apesar, muitas vezes, da sensação de solidão e de estarmos sem amparo, qualquer que seja, de pessoas à nossa volta, nós temos a presença do Senhor conosco. E essa é uma certeza que nós devemos ter por todos os momentos e dias da nossa vida. Nós não lutamos sozinhos, as nossas batalhas não são vividas de forma solitária. E a segunda grande lição aqui é que todas as realidades que acontecem em nossa vida, elas vão ser utilizadas por Deus para o cumprimento do propósito que Ele tem para nós, para o cumprimento daquilo que Deus planejou para nós. E existem, claro, realidades pessoais, mas existem promessas amplas, promessas que alcançam a todos aqueles que creem. Uma delas, por exemplo, é que o Senhor disse que nos moldaria de forma que nós nos tornássemos semelhantes a Jesus. Então, cada um dos propósitos de Deus para a nossa vida cumpre esse alvo de sermos semelhantes a Jesus. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia para você.